Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aqui nos ajustes. Tá certo. Bom dia, Aline. Bom dia, deixa eu mandar aqui. Bom dia, tudo bem com você, Aline? Espero que sim. Vamos marcar algumas pessoas aqui. Bom dia. Bom dia. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, dia 20. Tá voando. Isso mesmo? Quinta-feira, dia 20. Bom dia, Grazi. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Deus é bom. Cada manhã Ele renova as nossas vidas, as nossas energias. Bom dia, Grazi. Seja bem-vinda. Vamos lá para a nossa leitura. Gente, aqui tá muito calor. Eu amanheci suando. E tá uma fase que acho que tá quase também, aí tá um suador danado. Mas tá bom demais. Correr ali um pouquinho também, vou suar mais ainda. Mas tá quente por aí também, Aline. Aqui tá uma benção. Aline, você é de onde? Eu não vi direito onde que é. Depois você conta pra gente aí de onde que você é. Qual cidade? Você é de aqui de Minas mesmo? Ah, no Camargos. Uai, gente, não lembro. Eu vi lá, mas não sabia que você era do Camargos, não. Que bom. Nós vamos ter uma oportunidade aí de nos conhecer. Camargos é em BH. Isso, eu morei no Camargos. Tem um apartamento aí ainda. Mas nós vamos ter a oportunidade de nos conhecer. Deixa eu colocar aqui a música. Que bom, Aline, que bom. Que maravilha. Maravilha. Deus é bom, né? E nada é por acaso. Eu acredito nisso. A Grazi também é do Camargos, viu, Aline? Aí, ó, estamos pertinho. Amém? Vamos fazer uma oração para começar? Amém. Deus é bom. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. Obrigada, ó Deus amado, por essa oportunidade maravilhosa de despertar mais um amanhecer com vida, com energia e poder começar o nosso dia buscando, ó Pai amado, a Tua Palavra, conhecer a Tua Palavra, e nós queremos viver a Tua Palavra. Meu Deus, que ela venha ser, ó Pai amado, combustível para o nosso dia, para a nossa vida, e que nós venhamos, ó Deus eterno, em todo o tempo lembrar do que o Senhor tem para nós e do que o Senhor fez ali nos grandes homens e as promessas do Senhor para as nossas vidas, que não venhamos esquecer. Traga à nossa memória, Espírito Santo de Deus, aquilo que nos dá esperança em todo o tempo, durante esse dia, durante a nossa vida. Eu entrego em Tuas mãos a vida de cada um agora, a vida da Graça, a vida da Aline, a todos aqueles que estão e vão passar por aqui.
Que o Senhor possa abençoar o nosso dia, abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família. Que o sangue de Jesus cubra as nossas vidas, a nossa casa, as nossas famílias, o nosso Brasil, em nome de Jesus. Eu te agradeço pela essa oportunidade de estar aqui e poder, ó Deus amado, estar juntas, ó Pai amado, estudando e buscando a Tua Palavra. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e nós queremos vivê-lo, ó Pai, com plenitude. Viver cada instante, cada momento e ver, ó Pai amado, a mão do Senhor e os feitos do Senhor nos guiando. Espírito Santo de Deus nos guia nesse dia e direciona as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar a nossa leitura. Hoje, dia 22, nós vamos ler Êxodo 7 ao 10. Amém? Nós estamos aí, quando Moisés vai, nós vimos que Deus dá uma ordem ali para Moisés e ele fecha o coração de Faraó, né? E Moisés, ele vai até a Faraó para interceder pelo povo, né? Então, capítulo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando Faraó vos disser: fazei milagres que vos acredito, dirás a Faraó: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenaram. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante de seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Faraó, porém, mandou vir os bios e encantadores, e os sábios do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Versículo 13. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirá:
O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso sabereis que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: disse a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que podia beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Capítulo 8. Depois disso, disse o Senhor a Moisés: chega-te, Faraó, e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que o castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faz subir as rãs à terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, e fiquem somente o rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão de rãs de ti e das tuas casas, e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio
continuou de coração endurecido e não os ouviu, mas o Senhor tinha dito. A terceira praga, piolhos. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Quarta praga, moscas. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se não te deixar ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de mosca sobre ti e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e nas casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e sabais que eu sou o Senhor no meio da terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: não convém que fazemos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como eles nos disseram. Então disse Faraó: deixo-vos ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor nosso Deus, vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vedes muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir ao povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e de seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor
isso na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte. E todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atira-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores, que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque haviam tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. 7ª praga, chuva de pedras. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apressa-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixa aí o meu povo, para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu povo, sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem que me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e a teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Assim te levantas contra o meu povo, para não deixá-lo ir. Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo animal e todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolheram não se recolherem a casa, e caindo sobre ele a chuva de pedra, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá a chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuvas de pedra, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedra toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e as chuvas de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui.
não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e a teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não havia nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, e da cidade estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e as chuvas de pedra, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, nos deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Bom dia, Vanei, seja bem-vindo. Estamos na leitura bíblica, estamos lendo Êxodo, capítulo 10 agora. Disse o Senhor a Moisés: Vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que de manhã trarei grandes gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, e que vos nesta da chuva de pedra, e comerão todas as árvores que vos crescem no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra, até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e lhes disse: Ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco. Caso eu vos deixe ir as crianças, vede, pois, tende conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E o Senhor os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos,
Antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Graças a Deus, né? Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apresentou Faraó em chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis e o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que me tire de mim essa morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas expressas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que oferecemos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos o que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, e guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem dissestes, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Amém? Hoje nós lemos até o capítulo 10, Êxodo do 7 ao 10. Nós vimos aqui que para manifestar a glória de Deus e que Deus fosse conhecido ali no Egito, o Senhor endureceu o coração de Faraó para que não deixasse o povo do Egito ir, né? Muitas vezes Deus tem a forma de trabalhar, a forma de fazer, e que nós venhamos ter sabedoria, pedir ao Senhor sabedoria para ver os feitos deles em nossa vida. Que nós venhamos ter sabedoria para ver a manifestação do Senhor. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos do Senhor, porque o Senhor está nos preparando para algo maior. Que nós venhamos estar, firmes nesse propósito, sabendo que o Senhor vai fazer, que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Amém? Deus é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. E nada que Ele permite, nada que Ele permite é para o nosso mal. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Nós venhamos ter essa certeza.
e saber que o Senhor é conosco. Amém? Deus é bom em todo tempo o Senhor é bom e o Senhor está conosco. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, que nós venhamos vivê-lo e ter a certeza que Deus está na condução de nossas vidas. Amém? Aleluia. Graças a Deus por isso. Vamos orar, né? Orar agradecendo ao Senhor por mais esse dia e que Ele venha manifestar a sua glória sobre nossas vidas neste dia para cada um de nós e nós venhamos acessar as bênçãos que o Senhor fez para nós e nós venhamos acessar o que Deus tem para nossas vidas. Graças a Deus por isso. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos fechar os olhos. Eu tenho um programa que eu acompanho e todos os dias tem uma oração que nós chama de BUT, né? Que nós fazemos aqui uma contemplação, né? Uma visualização já para o dia. E eu gostaria de colocar aqui para a gente estar acompanhando a partir de agora. E hoje, dia 20, né? O tema de hoje desse BUT é: eu acesso as habilidades que o Senhor me deu para desbloquear as vendas na minha vida. Amém? Vamos fechar os olhos, respirar fundo e vamos estar ouvindo essa visualização. Amém? Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça essa respiração 3 vezes. E agora se conecte com o Espírito de Deus. Graças te dou, querido Deus, por tua infinita bondade e misericórdia em minha vida. Eu me conecto a ti neste momento e acesso as habilidades que eu preciso para destravar as vendas em minha vida. Agora, imagina você com todas as habilidades de um bom vendedor, todas as habilidades que você precisa, você se comunicando de maneira completamente segura. Se veja colocando em prática todas as habilidades de um bom vendedor: comunicação, destreza. Imagina agora você sendo seguro, fazendo perguntas, detectando as necessidades das pessoas e criando os benefícios através de serviços e produtos para essas pessoas. E agora você se imagina vendendo todos esses produtos e serviços, porque as pessoas estão extremamente beneficiadas com isso. Você começa agora a ensinar as pessoas e cada vez mais o seu repertório aumenta. Você não tem mais medo nem vergonha de vender. Você aprendeu a gerenciar suas emoções e transborda benefícios para as pessoas. Você adquire cada vez mais habilidade, aumentando o seu repertório. E cada vez que você transborda, você adquire mais repertório. E você não tem preguiça, você não se cansa. E no processo, o desfrute é vivido por você. Amém. Amém. Eu acesso, ó Pai. Pai, nós te agradecemos. E nós acessamos, ó Pai, as habilidades que o Senhor pôs em nós. Nós acessamos a nossa identidade como filhos, imagem e semelhança do nosso Criador, amadas, amados por Ti. E nós queremos viver esse dia, ó Pai, que essa visualização, ela seja real em nossas vidas. Isso venha trazer em nossas mentes habilidades novas e projetos novos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu recebo para a vida de cada um. Amém? Que nós venhamos ter esse dia e viver
esse dia que o Senhor fez para nós. Que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém, Aline. Nós vamos sim desbloquear. Também trabalho com vendas. Amém. Que Deus possa trazer em nossas mentes produtos para oferecer e trabalhar com pessoas que precisam. Amém? Deus abençoe.